Guerra pelo comando da Vale do Rio Doce. Quem vai prevalecer? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Muita gente acompanhou na mídia, muita gente deixou passar batido. É um tema super importante para pensar Brasil. Recentemente o governo federal vem pressionando bastante o conselho, os acionistas da companhia Vale do Rio Doce para emplacar aí um presidente da empresa que seja palatável para o governo. Tentaram inclusive o nome do ex-ministro do PT, Guido Mantega, não conseguindo. Agora existe uma nova pressão para que o presidente novo seja alguém alinhado com o governo. O que está em jogo? Vou tentar passar aqui da melhor forma possível os argumentos e qual a importância desse tema. Não precisa nem falar, a Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas mineradoras do mundo, é uma das grandes joias aí das empresas brasileiras, e o governo quer que o presidente dessa empresa seja alguém alinhado, alguém palatável para a gestão petista, e basicamente eles vão dar os argumentos de quem tem um viés desenvolvimentista. Essa é a cabeça historicamente econômica do PT, de que o papel das empresas no final do dia é servir um projeto de governo, está dentro do plano econômico maior do país. A Vale do Rio Doce, como sendo uma mineradora gigantesca, tem que fazer parte disso e, claro, o governo vai dizer... Olha, quem é o maior acionista da Vale do Rio Doce? Somos nós, o próprio governo. O governo federal tem 8,5% da Vale. Depois o segundo colocado tem 6%. Então ele já é o maior acionista, já é o maior dono. Nada mais natural do que o governo querer também emplacar o nome do presidente. Essa seria a versão republicana, a versão um pouco mais aceitável dos argumentos. Agora, por outro lado, dizem os críticos que isso se trata de uma nomeação política para angariar poder, para que a Vale do Rio Doce, ao invés de fazer o que ela tem que fazer bem, que é minerar, defender o interesse do acionista, gerar recursos, gerar lucro, ela vai ter que começar a patrocinar um monte de projeto do governo, investir em empresas de mídia apoiadas pelo governo, de quem passa pano no governo. Ou seja, os críticos dessa insistência na presidência da Vale vão falar que se trata simplesmente de aparelhamento, quer dizer, o PT fazendo aquilo que ele é muito bom, que é identificando onde são os focos de poder, né? Quem tem poderzinho, aonde estão as torres dos castelos, aqui eu consigo controlar esse feudo chamado Brasil. Então eles põem lá, na mídia tem esse cara, nas empresas tem esse cargo, quais são as maiores mineradoras, as maiores empresas do ramo de energia, e vão tentando aparelhar e colocar companheirada nessas posições de poder para servir não ao Brasil, e sim ao projeto de poder do PT. Então essa seria a crítica. Independentemente de onde você está nesse espectro, vamos passar aqui alguns dados importantes. Claro que é um tema polêmico, o tema das privatizações. Para muita gente no Brasil não está cristalino ainda qual é a importância da privatização, como foi feito o processo de privatização no Brasil. O ranking dos políticos, como vocês sabem, ele tem lado, então nós não somos neutros. O ranking dos políticos ele está sempre voltado para combate à corrupção, combate a privilégios e combate a desperdícios. Essas são as 3 bandeiras, não tem outra, não tem uma quarta, são só 3, corrupção, privilégio e desperdícios. E quando você pega uma empresa estatal e você privatiza ela, com raríssimas exceções, que no Brasil é 0, mas no mundo tem algumas poucas exceções, mas 99% dos casos você reduz corrupção, porque você tira das patas dos políticos. Imagina o pote de biscoito que está lá os políticos se deliciando, você privatiza a empresa, você tira da mão deles e põe lá na prateleira lá em cima, que é o setor privado, que é mais difícil eles alcançarem. Então você reduz a corrupção, você reduz os privilégios, porque você tem que seguir as regras da iniciativa privada. Se o cara não for produtivo, ele é demitido, então acaba a farra, e você reduz o desperdício, porque as coisas quase sempre andam melhor nas empresas privadas do que nas públicas. Elas são mais eficientes, elas não dão prejuízo. Você pega historicamente aí 80% dos prejuízos no Brasil são em empresas públicas, e a Vale do Rio Doce é um caso. Ela não dava resultados. No ano de 97, como todo mundo sabe, no governo Fernando Henrique Cardoso, pegaram a Vale do Rio Doce, empresa antiga, criada lá na época do Getúlio Vargas, e venderam pelo valor de 3 bilhões de reais. O governo ficou com uma parte e tal, e muita gente criticou. Tem aquele livro, Privataria Tucana, apontando que foi um processo roubado, mas ninguém nunca conseguiu provar, até porque foi um processo competitivo, muita gente brigou pela Vale, e ela saiu 20% acima do preço de avaliação, que muita gente fala que é de graça.
Pô, 3 bilhões é nada, mas ela dava prejuízo. Então, se dá prejuízo, não vale muita coisa mesmo. Para ter uma comparação, a Vale do Rio Doce, na época, tinha 11 mil funcionários e hoje, décadas depois, ela tem mais de 200 mil funcionários, ou seja, aumentou 20 vezes a geração de emprego, são 20 vezes mais empregos de qualidade. Ela tem o valor de mercado de 300 bilhões, colocando ela entre as 5 maiores mineradoras do planeta Terra. Ela gera só de impostos, pessoal, 10 vezes o valor da venda. Então você fala, ai, que governo trouxa, vendeu a Vale de graça aí, só que a galera que entrou, investiu, contratou pessoas e paga impostos. Para vocês terem uma ideia, tem a manchete aí, recentemente o governo Lula acaba de cobrar da Vale 26 bilhões de reais de outorga, ou seja, só de cobrar da Vale o direito dela poder explorar os minérios, tá? O governo federal arrecadou quase 10 vezes o que ela arrecadou lá atrás com a venda da empresa. Então, fora os impostos que ela paga todo ano. Claro que eu estou comparando o dinheiro de 97 com o de hoje, é só para ter uma noção, tá, pessoal? Não é o cálculo exato, tem inflação, tudo isso. O fato é que a pessoa que falar que foi um mau negócio privatizar a Vale, ou ela está cega ou está muito mal intencionada, porque o que ela quer mesmo é reestatizar, colocar as boquinhas de novo. O que ela quer mesmo é ver essa grana toda da Vale e poder aparelhar a empresa e poder saquear toda essa riqueza que foi criada nas últimas décadas. E claro, além dos impostos, é verdade que o governo ele manteve uma participação na Vale minoritária, chegou a 26% no governo Bolsonaro, quando a gestão Paulo Guedes e o governo Bolsonaro reduziram, venderam muitas ações que estavam através do BNDES, e aí a participação do governo federal na Vale caiu de 26% para os atuais 8,5%. Então, por um lado, o governo Lula tem razão sim de dizer que eles são os maiores acionistas. Por outro lado, com 8,5% da empresa, você não tem maioria, você não tem controle, você não pode nomear o presidente assim, sem consultar os demais acionistas. Então, pessoal, em diversos assuntos, o ranking dos políticos não tem posição, nós somos neutros, a gente apresenta os argumentos e fala, ó, esse é o pró, esse é o contra, você decide aí, e a gente não vai se posicionar porque não mexe com corrupção, privilégio, desperdício. No caso de privatizações, o ranking dos políticos sempre se posiciona, porque nesse caso mexe sim, se você tira as estatais do controle do governo, você reduz o espaço para corrupção, você diminui privilégios e você diminui desperdício. Então você tem geração de emprego, você tem maior investimento, esse foi o caso da CSN, da Vale do Rio Doce, da Telebrás, de um monte de casos de privatização que ocorreram no Brasil, e a única coisa que a gente deveria se arrepender como país é não ter feito mais privatizações, porque o número ideal de estatais num país deveria ser 0 ou próximo de 0, com raríssimas exceções, e o Brasil possui ainda dezenas de estatais. Agora, a gente entende que no caso do governo PT, é uma certa dor, existe uma mágoa, existe um ranço dos anos 90, que o PT foi radicalmente contra todas essas privatizações, e existe, claro, uma coceira sempre de, puxa, se a gente pudesse de uma forma reestatizar, aumentar a participação do Estado, o Estado dirigir mais a economia, tanto pelo lado das pessoas mais republicanas que realmente acreditam que isso é melhor para o Brasil, e tem muitas correntes econômicas, muitos desenvolvimentistas, uma parte dos social-democratas acreditam nesse caminho, e claro, tem a parte não republicana que entende que botar as garras aí nas estatais é mais uma forma de aparelhar, mais uma forma de capturar poder e usar as estatais como massa de manobra aí para propaganda, para obras, para dinheiro, para cristalizar cada vez mais o poder do governo atual. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre o assunto da Vale do Rio Doce, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.